Vamos dar abertura, então, ao nosso seminário e pedir que os membros da mesa, por favor, se acomodem. Dr. Luiz Henrique, presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB. Dr. Cláudio Eidenstein, advogado e secretário. Ele está representando o Dr. Augusto, que é o presidente da Comissão de Direito Aduaneiro também da OAB-SP. O senhor Walter Thomas Júnior, membro consultor das Comissões de Direito Marítimo e Portuário e Direito Aduaneiro da OAB. Senhor Marcos Andrade, professor universitário da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro colaborador da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB-SP. E o nosso expositor, Dr. Leonardo Macedo, auditor fiscal da Receita Federal, que em breve a gente agradece muito a presença e terá o seu currículo lido pelo senhor Walter. Boa noite, bom evento para todos e muito obrigada. Passo a palavra para o presidente, Dr. Luiz Henrique. Fazer um agradecimento especial a esta casa, ao Mackenzie, que sempre vem recebendo os eventos da nossa Comissão de Direito Marítimo de braços abertos. Nós firmamos uma parceria de muito sucesso com o Mackenzie. Realizamos em conjunto uma cartilha de direito marítimo, uma cartilha de direito portuário que está disponível no site da OAB de São Paulo. Temos aí grandes projetos, a nossa comissão com a universidade, e quero agradecer a universidade por mais essa oportunidade aqui de estarmos realizando mais uma palestra. Agradeço a presença de todos e quero ressaltar a importância desse tema, que é um tema de grande importância não só para os operadores de direito, do direito marítimo, do direito aduaneiro, que compõem as nossas comissões, como para a importância para todos os intervenientes do comércio exterior, sejam os agentes marítimos, agentes de carga, freight forwarders, terminais portuários. É um tema atual, é um tema novo, e eu tenho certeza que vai agregar a todos os intervenientes da cadeia logística. O OEA é um programa recente, aqui introduzido no Brasil através de uma instrução normativa que foi criada em dezembro do ano passado, através de um programa da OMA, né? E eu quero aqui também agradecer ao Dr. Leonardo, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse evento e que vai esclarecer as dúvidas. Espero que ele atenda às expectativas de todos na palestra e tenho certeza de que a palestra dele será de grande valia para todos, será uma excelente palestra. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Cláudio, que está representando o Dr. Augusto da Comissão de Direito Aduaneiro. Obrigado. Reitero aí todos os agradecimentos e algumas informações. A seção da OAB de São Paulo, criada em janeiro de 1932, tem nos seus aspectos institucionais não somente a defesa dos advogados, e sim também a defesa da coletividade e a nossa obrigação também de discutir assuntos inerentes e importantes à coletividade. E um agradecimento especial à Receita Federal, que já é parceira antiga da OAB, principalmente das comissões, das nossas duas comissões, em diversos outros eventos e futuros. Boa noite, obrigado. Dr. Walter Thomas. Queria apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Leonardo Macedo, reiterando o agradecimento da mesa. O Dr. Leonardo veio para São Paulo para esta apresentação. O Dr. Leonardo Macedo é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, bacharel em Economia pela Universidade Maastricht, na Holanda, e é também autor de vários livros e artigos jurídicos e foi representante do Brasil durante 4 anos na Organização Mundial das Aduanas, que fica em Bruxelas. Hoje, eu entendo que é um dos expoentes intelectuais da Receita Federal e que está aqui para apresentar um programa absolutamente novo para o Brasil, uma nova maneira de se pensar o comércio exterior
e a intervenção da aduana nesse cenário. Eu vou passar a palavra então para o Dr. Leonardo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Então vamos falar um pouco aqui de comércio exterior, de facilitação. Começar com essa ideia de que o mapa não é o território. Nada substitui, né, essa visita, olhar realmente. Comércio exterior é muito de você ir e ver como é na fronteira, ter essa realidade chocando com o que você muitas vezes pensa como é o procedimento, a teoria, o que está no livro, é tudo muito interessante, mas nada substitui o território. Então, essa história de que o mapa não é o território, ela se repete em Platão, com o mito da caverna, quando lá ele sai, né, aqueles escravos estão olhando a sombra, está tudo olhando a sombra, né, e um deles se liberta. Vocês já ouviram essa história? E aí sai para o mundo exterior e ele vê que nada daquelas sombras, que aquelas sombras do lado de fora é diferente. Então essa história se repete com Matrix, com filme, né? Ele está lá aprisionado e de repente ele está pronto para ver que o sistema é fora, que é outra coisa, aquela realidade lá não é bem a verdade. Então esse mito, essa parábola, ela se aplica muito bem ao comércio exterior. Cada fronteira é especial e muitas vezes você não vai, quando você visita uma fronteira, você não vai ver o procedimento que você espera. O colega, muitas vezes você pergunta assim: você conhece a OMC? O colega não conhece a Organização Mundial do Comércio. Então é uma organização recente, tem 20 anos, e muitas fronteiras o pessoal não conhece, não sabe os procedimentos. A OMA, então, é também desconhecida. Essa é a realidade. É o que está no livro, o que o pessoal vem estudando e tal, mas tem lugar que isso é novidade. E cruzar, quando você cruza uma fronteira, né, é especial, que aí você vai ver como é que as fronteiras trabalham. Isso você pensa internacionalmente, mas você pode transpor também dentro do Brasil. O Brasil tem 27 estados e cada vez que você cruza, aqui nada mais é do que uma aduana. Quando você passa de um estado para outro, você tem uma fronteira. E muitas vezes você tem um posto fiscal de um lado e um posto fiscal do outro. Nós não chegamos ao ponto, agora talvez com a coisa do Sintegra, a coisa eletrônica, está melhorando. Mas essa coisa da fronteira com a fiscalização do ICMS nada mais é do que um tributo, né, aduaneiro. E onde você constata aí, mais uma vez, a falta de uniformização para criar uma área de livre comércio. Não precisa nem criar o Mercosul, basta criar o Mercobrasil mesmo. O pessoal fica, Mercosul, faz o Mercobrasil que já está de bom tamanho. Vamos eliminar as fronteiras que na Europa já estão destruindo os prédios, fisicamente, demolindo, para não correr o risco de restabelecer o controle alfandegário fronteiriço entre um país e outro. Então eles chegaram ao ponto da demolição. Alguns prédios estão sendo utilizados para outras coisas, mas a maioria é para ir para o chão, né? Viu, Judite? Vamos ver Judite aqui há quanto tempo? Pois é. Aí então demolindo os prédios. Então a fronteira, ela é especial e nada substitui uma visita ao porto, ao aeroporto e às fronteiras. O mundo que a gente está vivendo, esse mundo de fronteiras, né, esse mundo aí, ele tem hoje oficialmente uns 200 países. É bom a gente se situar né? Então as Nações Unidas recebe lá o pedido para reconhecer o meu país, esse Estado-nação, e ela está mais ou menos com 190 e pouco, 200 países. Esse mundo de Estado-nação, a gente vê, né, depois da Segunda Guerra Mundial, um aumento enorme de Estados-nações, nação. Então, de 100 ao final da Segunda Guerra, a gente hoje tem 200. Nós somos capazes de criar países numa velocidade de cerca de 1,5 país ano. A gente está nessa velocidade. A expectativa
é de ter mais ou menos aí, num longo prazo, uns 300 países. Esse é um estudo que o pessoal, né, tem um grupo aí que costuma fazer esse tipo de levantamento e diz, pô, vai ter uns 300 países. Vai ter mais divisão, mais reordenamento geopolítico e tal, uns 300 é a perspectiva. E fronteira não deixa de ter. Então, tem que, né, vai ter fronteira, porque fronteira surge natural. Criou um país, você vai ter fronteira. E aí o interessante disso tudo é que nós, né, essa tentativa de regulamentar o cruze da fronteira, esse modelo que a gente tem hoje, que é um laboratório, onde nós vamos ajustando as peças, mexendo na máquina, é um modelo que vem aí pós Primeira Guerra Mundial, com a Liga das Nações, aí, enquanto durou, né, a Liga das Nações, ela deu origem a muita coisa. Então o acordo de valoração aduaneira veio mais ou menos aí, desse trabalho que foi feito pela Liga das Nações, OCDE com preço de transferência, pessoal, né, tal. Aí teve a Segunda Guerra Mundial e depois vem o modelo que a gente vive, né, de ordem econômica internacional, com esses organismos multilaterais tentando padronizar essa realidade. Então eu botei aqui uma foto eu botei o GATT, que é de 47, surgiu então, né, dessas reuniões que eram feitas lá na Comissão de Trabalho das Nações Unidas e derivou para o GATT. Não conseguiram criar um organismo internacional, então ficou no GATT. Botei uma fotografia do Keynes, que quando participa exatamente já da reunião de Bretton Woods, já está com câncer, está numa fase avançada do câncer, então ele passa por muitas dificuldades na reunião, mas é o cabeça desse sistema que a gente vive por ele, né, hoje, onde são criadas 3 comissões. Uma comissão vai ser o Banco Mundial, a outra vai ser o FMI e uma outra lá que acaba gerando o GATT. Então você tem um americano na presidência de uma comissão, Harry, não sei, não entrou para a história, Harry alguma coisa, tem o Keynes na outra, com essas dificuldades do câncer, da saúde, tem uma outra que vai, então é um modelo onde 3 instituições regulariam para regulamentar essa parte econômica mundial e manter um pouco a paz. O objetivo, depois de 2 guerras mundiais, é segurar para ver se o mundo não entra em conflito novamente. Então é uma tentativa, né, de pacificar sob a ótica econômica. O GATT, então, que é o supermercado, eu chamo de supermercado porque ele tem uma série de acordos, e aqueles acordos são facultativos. Você entra no supermercado, escolhe qual acordo que você quer. Na época a gente nem chama de acordo. Essas coisas que são feitas no período do GATT, a gente chama de código. Os códigos. São feitos vários códigos. Um deles é o código da valoração, que é feito em 74, 79, na Ronda Tóquio. E tem outros códigos, mas são espontâneos. Os países que são membros do GATT, eles vão escolher se eles querem ou não determinados códigos, aderir a determinados códigos do GATT. E a estrutura do GATT é uma estrutura muito flexível, né? Muito sem conseguir impor, sem conseguir conflito que dá origem a esses códigos. Então, então, o GATT vive dessa maneira até 94, onde a gente tem aquela ronda, né, a rodada do Uruguai, e na rodada do Uruguai, tem essa criação desse organismo internacional multilateral que passa a vigorar 1º de janeiro. Né? Então a última reunião da rodada do Uruguai é em Marrakech, e em Marrakech a gente lança, né, isso aí, acaba a rodada do Uruguai e tal, e tem a criação da OMC a partir de 1º de janeiro de 1995. Cria-se a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, ela tem as suas reuniões mais importantes depois da sua criação, a cada 2 anos, são as reuniões ministeriais. Então a primeira delas foi em Singapura, depois da criação do organismo, né? Pela primeira vez a ministerial foi feita em Singapura, e já em Singapura, nessa primeira reunião,
já fala-se num acordo de facilitação comercial, da necessidade de haver um acordo para facilitar o comércio mais ainda, né, para regulamentar determinados requisitos, principalmente alfandegários, que acontecem na fronteira, que criam uma dificuldade enorme ao trânsito de mercadorias. Isso, então, por isso que quando se diz, olha, o acordo de facilitação comercial é um tema de Singapura, e é exatamente por isso, porque veio nessa primeira ministerial já expedido de alguns países para que se fizesse um acordo nesse sentido. Então, a cada 2 anos, Genebra, Seattle foi aquele do conflito, uma briga enorme nas ruas, acabou que não teve. Doha, né? Doha, aí lançou a rodada de Doha. A primeira rodada multilateral da Organização Mundial do Comércio, com uma série de assuntos, de temas a serem negociados, e um princípio que se chama cláusula única, o single undertake, né, que dizia que amarrava tudo. A gente só termina a rodada de Doha quando tiver um acordo sobre tudo que está sendo negociado. Veja só como a coisa é amarrada. Então eles tentaram amarrar dessa forma. Disseram, olha, você pode até terminar o acordo de facilitação comercial, mas a gente só termina a rodada quando terminar o de agricultura também, quando terminar o de acesso a mercados não industriais, tal, quando terminar mercados industriais, quando terminar a tal de licitação pública, quando terminar, quer dizer, está tudo amarrado. Não adianta a gente ficar satisfeito aqui com esse primeiro acordo, porque a gente só termina quando tudo estiver fechado. Só que não funcionou. Não adiantou tentar fechar, amarrar dessa maneira, com essa cláusula, porque não se chega a um acordo em vários temas que estão em negociação. A agricultura sendo um dos principais temas que não se consegue fechar um acordo sobre agricultura, comércio, né, produtos agrícolas. E o que obrigou, exatamente, então a rodada do Doha 2001 ela foi lançada, a gente tem aí em Cancún já um desenvolvimento da rodada, Hong Kong e tal, mas o que obriga a 2013 em Bali para mostrar algum resultado dessa rodada, eles aprovam o pacote de Bali e dizem que, olha, a gente vai flexibilizar essa cláusula do compromisso único, a gente vai aprovar o que já está pronto. E o que é que já está pronto? Basicamente um único acordo, e esse de facilitação comercial. Mas a OMC ela tem que prestar contas para a sociedade, para o público, então ela tem que flexibilizar isso aí, e ela flexibiliza em 2013 em Bali, dizendo, vamos aprovar o de facilitação do comércio, porque senão não sai nada, e pior ainda, o organismo vai ficando numa situação mais difícil. E esse ano a reunião vai ser em Nairobi, no Quênia. Então nós vamos ter a ministerial lá, né, a próxima reunião. O que é que tem de especial nesse organismo internacional? Ele funciona como um país, né? Ele tem, digamos, ele tem essa estrutura dos 3 poderes: um poder executivo, um legislativo e um judiciário. É aí que está a particularidade da OMC, onde ela tem um executivo que atua para implementar os acordos, né, tentando fazer fortalecimento de capacidades, mandar as missões internacionais, enfim, capacitar os países para colocarem em prática aqueles acordos. Ela tem um legislativo que trabalha nessas rodadas. Quando as rodadas são lançadas, então isso aí a gente chama o poder legislativo, onde os representantes dos países vão sentar na mesa e negociar algum padrão, alguma coisa que vai gerar um acordo. E ela tem a joia da coroa. Então, quando você ouvir falar assim, a OMC é a joia da coroa, é o judiciário, é esse tribunal, né, essa solução de controvérsias. Então isso a menina dos olhos da OMC. E o meu professor lá de Maastricht
foi reconduzido, está no segundo mandato dele, lá como no Tribunal de Apelação, lá da OMC, é o Peter, né? Então, a solução de disputas, ela é, assim, a coisa que hoje chama muita atenção na OMC, onde ela coloca 2 países, né? E aí tem uma resolução e tem um parecer encaminhando, penalizando, ainda tem seus problemas, ainda tem suas dificuldades, é um sistema muito novo, tem 600 casos, digamos 500, 600 casos, isso não é nada para comércio internacional. A aduana, a gente tem 1 milhão de casos de disputa nacionalmente com os importadores e tal, mas se você comparar com o Tribunal Penal Internacional, que tem, né, casos também de estados, né, e tal, e julgamentos internacionais, a OMC está muito na frente. Ela tem essa experiência, que é uma experiência para esse mundo que a gente está vendo, para esse laboratório, é uma experiência nova e que está aí com 600 casos. E ela tem esse mecanismo de revisão de política comercial. Então, isso é feito pelo próprio país. De tempos em tempos, normalmente a cada 5 anos, o país manda um relatório dizendo como é que está o seu comércio exterior, como é que está a sua política comercial. Esse relatório é aprovado e entra lá e é uma fonte riquíssima de informações. Então, quando eu, que sou aluno de comércio exterior, ou sou profissional de comércio exterior, e vou exportar para um determinado país, ou vou comprar de um determinado país, eu quero saber a realidade de comércio internacional daquele país, se ele adota o acordo de valoração aduaneira, com quem é que ele tem acordo de preferência tarifária, com o que é como é a balança comercial dele, enfim, o que é de mais importante para comércio exterior. Você, por favor, não procure em outro lugar, mas procure no Trade Policy Review, a política de revisão comercial daquele país. Essas informações está lá na OMC. E mais interessante às vezes do que a política, do que o relatório do país, porque é um relatório que o próprio país é quem faz, são as perguntas que os membros fazem sobre aquele relatório quando ele é posto lá em discussão. Então, tem membro que você vê pelas perguntas que ridiculariza o relatório que foi feito. Então, um país vai e diz que que tem vários acordos, que adota o acordo de tal, que faz isso, faz... Aí, na hora lá, as perguntas dizem, pô, mas não é assim. Valoração aduaneira lá, vocês estão com a tabela. A origem, você... Entendeu? Aí as perguntas revelam muito da realidade. Novamente, o mapa não é o território. Tá? Antes de avançar, peraí. Eu selecionei para vocês aqui um vídeo. Então eles acabaram de lançar esse vídeo e vocês vão ver aí o som. Signed today have brought into being a World Trade Organization, a new energy source for the world economy, one which will charge the economic and political links among nations with a new vitality and a new hope. More than just a trade agreement, this is an agreement for global cooperation, based on the recognition that our common human interests transcend our diversity. Semiconductors or telecommunications equipment, computers, computer equipment, software. The same opportunities to the instrument of information and knowledge. We are capable of making use of trade rules and agreements to take care
also of humanitarian element. We take it that the decision can be adopted. It is. For the first time in our history, the WTO has truly delivered. Trade liberalization, economic integration and attraction of foreign direct investment. We must make sure that resources for development can truly help the most vulnerable. We want to hear and we want to learn from all of you. We stand at the threshold of a golden age of global economic growth, made possible by the high degree of multilateral cooperation. We are strengthening our engagement with the World Trade Organization because of its importance to our economy. But what I will not accept is that somehow this is not a democratic organization. We will continue to press for open markets. Europe will continue the path of agricultural reform we have embarked upon. I also propose that ministers take note of the understanding regarding the duty-free, quota-free decision so agreed. LDC-specific issues were underlined as needing particular attention. The WTO is part of the solution of the crisis if you are collectively determined to keep protectionist pressures at bay. The Ministerial Conference so agrees. Bali has given a new morning to the World Trade Organization. O que acontece, né? Tema de Singapura já, facilitação do comércio. E o problema é exatamente fronteira. Crise financeira, não se pode mais falar em redução tarifária. Não tem mais ibope, não dá certo diminuir tarifa. Não é o momento de negociar redução tarifária. Então, a bola da vez é procedimento. Procedimento em termos de facilitação do comércio. Em todo lugar vai ter essa dificuldade na hora de cruzar a fronteira. E as fronteiras terrestres, então, são fantásticas para visitar, onde você vai ver tudo isso numa escala ainda maior, né? De um lado e do outro, parando, checando, às vezes até na exportação, desova tudo, tira tudo do container, olha, você pergunta, pô, mas não tem imposto de exportação, para que está fazendo isso? Não, está fazendo porque é o procedimento. O certificado de origem, vai pegar lá longe o certificado de origem, é uma declaração de importação, vai pagar, não é e-mail eletrônico, nossa senhora, uma dificuldade. Então, o acordo de facilitação do comércio vem nesse contexto, né, de que é algo possível de se negociar nas condições atuais. Nessa Doha lança em 2001 uma rodada multilateral e em 2003 tem o chamado pacote de julho. Esse pacote de julho nada mais é onde a gente acorda o que é que vai ter dentro desse acordo de facilitação do comércio. Porque facilitação do comércio é um tema muito amplo. Tudo pode ser facilitação do comércio. Qualquer coisa pode ser facilitação do comércio. E aí eles dizem, não, a gente vai negociar dentro desse novo acordo apenas três artigos lá do GATT,
que a gente está falando do GATT ainda é aquele mesmo GATT de 1947, tá? Que chama GATT de 94 agora, mas é o mesmo GATT com seus artigos, é ali que está a pedra toda desse organismo multilateral. Então eles concordam em negociar 3 artigos no contexto da facilitação do comércio. O primeiro é o artigo 5º, chama a liberdade de trânsito. Esse trânsito que muitas vezes precisa passar por dentro de um país para chegar a outro país. Tá? Então isso aí é visto por muitos países como um problema sério, seríssimo, principalmente para aqueles países que não têm acesso ao mar. Então eles chamam de landlocked, os países que estão ilhados de acesso a porto, muitas vezes até estrada, é difícil. Então esses países aí estão sofrendo e precisam de algo para melhorar o comércio internacional, e esse é o artigo 5º, está no contexto de facilitação do comércio. O Brasil não sofre, né, graças a Deus não sofre esse problema. Então nós aqui temos Bolívia e Paraguai, né, na nossa América do Sul, que aí o artigo 5º é importante para esses países, e vários na África, cujo artigo 5º. Artigo 8º lá do GATT fala de taxas e formalidades. Esse artigo 8º, tá, entra no acordo de facilitação do comércio. E esse artigo 8º, para a gente aqui, é o mais importante. É aí no artigo 8º, dentro dessa negociação, né, desse esmiuçamento, desse detalhamento do 8º, nesse novo acordo de facilitação, onde vai se falar em operador econômico autorizado, onde vai se falar em pagamento eletrônico, onde vai se falar em várias coisas que tocam a nós aqui. Vocês vão então, é o artigo 8º. E o artigo 10º é transparência. Transparência no sentido de publicar as normas, do importador, o exportador saber quais são as exigências do país. Disso aí tem uma consulta pública muitas vezes, então a Receita até tem trabalhado muito nisso, né, de disponibilizar para consulta pública instruções normativas que ainda vão ser publicadas, para ouvir dos interessados, público em geral, as opiniões. Então essa parte entra no artigo 10º. A transparência, porque não adianta. Então você visita muitas alfândegas e o pessoal não sabe qual é o procedimento. E tem muito procedimento que vem com a norma infralegal, uma coisa administrativa, e aquilo não é transparente mais de jeito nenhum. O operador ele fica perdido. E esse artigo 10º entra no contexto, tá, dessa transparência. Então, o acordo de facilitação do comércio trabalha em cima desses 3 artigos originais do GATT. O acordo tem 12 artigos. É um acordo curto, não é um acordo muito longo esse de facilitação do comércio. Tá? Ele foi aprovado em Bali, 2013, mas ele não está em vigor. Para que o acordo esteja em vigor, ele precisa que 2/3 dos membros da OMC internalizem o acordo no seu ordenamento jurídico. Então, se a OMC hoje tem 160 membros, quando tiver vamos botar 106, 107, né? Quando 107 países membros da OMC tiverem internalizado no seu ordenamento, o acordo passa a vigorar para todos os membros da OMC. Então, só a partir desse momento é que ele realmente vai estar valendo para eu abrir uma disputa contra você, para eu me queixar, um país se queixar do outro por não estar adotando as normas lá do acordo. Até lá, não tem disputa do acordo. Então, por isso que querem logo que os países iniciem um processo de internalização do acordo no seu ordenamento jurídico. E dentro do acordo de facilitação do comércio, eu selecionei aí como mais importante para a realidade brasileira o artigo 7º, que é onde vai estar toda muito concentrada essa coisa dos impostos, onde a Receita trabalha e tem vários intervenientes que cobram taxas, que cobram tarifas. Então, por exemplo, no artigo 7º do acordo, tem uma cláusula que diz que nenhuma tarifa pode ser cobrada sobre o valor da mercadoria, com exceção do imposto de importação, com exceção do tributo. O serviço que é prestado não pode incidir sobre o valor, tem que ser o preço daquele serviço tem que ser proporcional ao serviço.
que é executado, mas não tributo. Não pode confundir com tributo. Isso está dito aí no artigo 7º. A questão da cópia, recusar cópia. Hoje, no mundo eletrônico, digital, está aí dizendo, é para aceitar a cópia. Até cópia digital. Desde que você, né, tenha como se assegurar, mas é para aceitar. A questão muitas vezes, alguns países exportam, e aí para exportar, o pobre do exportador tem que passar numa embaixada lá do Brasil, ou num consulado do Brasil, para conseguir um carimbo. A minha mudança foi assim, gastei R$1.000 e poucos pegando carimbo do embaixador lá na Bélgica. Loucura, absurdo total. Então tem país, e o Brasil é assim ainda, que exige que a fatura comercial passe na embaixada para receber, e você paga a taxa e o embaixador carimba e assina. O embaixador não vai todo dia, resultado, demorei 3, 4 dias para pegar a documentação carimbada pelo embaixador, a minha fatura. Acabar com essa exigência consular, tá? Acabar. Inspeção para embarque também é outra coisa, outra briga que tem esse acordo. Tá? Então tem muita coisa que está no artigo 7º que interessa para a gente. Tem muita coisa tem uma coisa interessante no artigo 3º, que são a consulta antecipada, né? A consulta antecipada, onde você tem dúvidas sobre uma legislação e aí você antecipadamente consulta, a Receita responde e aquilo vincula as partes. A Receita não pode quebrar o procedimento se ela responder à consulta. Aquela consulta passa a ser um instrumento legal para proteger o importador, para não mudar a regra no meio do caminho. Então isso aí está com mais força no acordo de facilitação do comércio, é no artigo 3º. A troca de informações, tá, eletrônica, essa coisa de passageiro, mesmo passageiro, carga, receber antecipadamente, isso tem que ter, e tem que ter o padrão, e o padrão é das Nações Unidas, tem um padrão Cefat e tal, os campos todos já são iguais, então não adianta você criar um sistema informatizado, cujo seu banco de dados, você cria lá num outro padrão, sem ser tal, com 20 campos, alfanumérico, para determinada coisa, não vai se comunicar com o resto do mundo, não vai trocar informação, você está perdendo seu tempo. Então isso também está dito aí, tá? Então tem muita coisa. O acordo é muito bom, tá? Assim, tem muita coisa que interessa. Então tá aí o artigo 7º, processamento prévio, né? Aquela coisa de você, é aí que a gente fala no mar, tá no mar a mercadoria, tá dentro, tá a bordo do navio, mas você já faz o processamento, ele já registra DI, não precisa descarregar, não precisa tocar no pátio do porto da área alfandegada. A mercadoria ela pode ser desembaraçada direto dentro do navio, já chegar e já subir no caminhão e sair do porto, que é o que interessa. Ninguém quer que pague armazenagem, que o container toque no solo do porto, isso custa caro, é uma perda de tempo. Tá? Então tem essa possibilidade de ter isso aí antecipado. O pagamento eletrônico, tem muito país que não tem, tá? A gente já trabalha com pagamento eletrônico. A separação, você libera os bens antes de desembaraçar, você deixa aquela mercadoria ir embora mesmo antes de desembaraçar totalmente. Análise de risco, auditoria pós-despacho, os tempos médios. A OMC quer que sejam feitos estudos de tempos médios de despacho regularmente, para poder fazer aquele ranking que o Banco Mundial tem, que você vê o Brasil numa posição de centésimo alguma coisa, sempre é uma posição que deixa a gente encabulado, né? Mas a OMC está pedindo para que seja feito esse estudo comparativo com uma certa regularidade, que o país não se negue a revelar seus tempos de despacho. E vem o operador econômico autorizado, tá? O operador econômico autorizado, que nada mais é do que aquele freguês que você confia, que você acredita que vai honrar o compromisso de pagar o tributo e que você não precisa toda hora estar incomodando. Você, né, não vai parar toda hora aquele cidadão. Tá bom? Então, isso é o artigo 7º, que para mim, eu selecionei esse artigo, é o mais importante do Acordo de Facilitação do Comércio para a nossa realidade. É onde a OAB deve atuar e é onde os estudantes têm um campo aí enorme para trabalhar os indicadores, ver se está funcionando, se não está. Tá? Então, o que é o OEA, que está dentro desse artigo 7º? O OEA é essa figura onde você dá um selo, um cartão de fidelidade
para alguém que é fiel, que você acredita que está sempre lá. Então, e aí você não vai submeter essa empresa aos mesmos procedimentos que os outros que você não conhece. Você vai dar a ele uma fila mais rápida, um check-in mais rápido, como né? Você tem no aeroporto, tal. Você é um cliente tal, você, poxa, passa mais, né? E aí alguns benefícios você vai conceder, mas em compensação você vai pedir algo também, né? São os requisitos e os benefícios. Você tem que ter uma balança aí. E quando você tem, né, uma figura do OEA, você vai certificá-lo, você vai dar um selo. O selo brasileiro é aquele, o da Coreia do Sul é esse, o da Alemanha, né, da União Europeia, a Alemanha é esse. E o grande charme, né, né, do OEA é quando você tem o reconhecimento mútuo. Senão o OEA não tem graça nenhuma. É quando você, né, o OEA ele é mais do que um programa aduaneiro, por isso que ele foi encampado pela Organização Mundial do Comércio, porque o OEA é para atuar em todas as esferas, então todos os intervenientes, a agricultura, né, a Anvisa, a Viagro, sei lá, a Polícia Federal, todo mundo que MIDIC, é para estar nesse contexto onde certifica-se o operador como OEA. Quando você certifica um operador como OEA, o objetivo é que o seu OEA seja reconhecido num país onde você faça um convênio. E aí você vai reconhecer o OEA de lá. Você vai montar uma rede de operadores, uma rede de clientes, né? Então é um Facebook, é um LinkedIn do comércio internacional. A Coreia do Sul tem, para mim, o melhor programa de OEA o que é que a Coreia do Sul trabalha? Ela não trabalha com uma lista positiva, ela não vai exigir de você uma série de coisas para você provar que você é confiável. Ela trabalha com uma lista negativa. Então, a Coreia do Sul diz, olha, se você nunca foi preso, se você não está respondendo nenhum processo, se você não sei o que, você é OEA. Você é OEA. Se há 5 anos você está operando e tal, você não precisa me provar nada, eu já sei que você é confiável. Veja só, que mentalidade maravilhosa. Já pensou se o Brasil fosse assim? Você não precisa me provar nada. Se a sua vida pregressa e eu vejo aqui, eu pesquiso, está tudo certinho, você já é apto a solicitar o seu certificado OEA. Então é assim que funciona na Coreia do Sul. E o que está sendo feito, né, na Coreia do Sul é esse acordo transpacífico, né, com os Estados Unidos. Então, reconhecimento OEA da Coreia do Sul com reconhecimento OEA dos Estados Unidos e tal, e essa coisa, Ásia ligando a América do Norte. Como é que está a situação dessa figura, desses programas de OEA aqui nas Américas? Né? Porque o mundo é dividido, esses organismos internacionais eles dividem o mundo em 5 partes. Mais ou menos é sempre da mesma maneira, né? As Américas é um grupo, e aí a gente conta aí com 30 e poucos países aqui no nosso lado do mundo, né? E aí tem um lado do mundo africano, onde tem 50 e poucos países, eles dividem em 2, mais ou menos, 2 ou 3. A Europa eles juntam lá, e a Ásia também é outra parte do mundo. Então o organismo internacional olha o mundo dessa forma. Nós somos das Américas e Caribe. A situação está até desatualizada aqui, porque o Brasil hoje, em 2014, constava aqui nesse estudo como tendo um programa que se chama Linha Azul, mas que não é considerado um programa OEA, é considerado um programa aduaneiro de cumprimento das obrigações. Para ser um programa OEA, ele tem que ter essa coisa do reconhecimento mútuo e envolver mais intervenientes. Então agora o Brasil lançou a primeira fase do OEA para credenciar aquelas empresas exportadoras. Primeiro as empresas exportadoras que querem ser OEA. Depois, esse final do ano, em dezembro, vai lançar o OEA importação. Então, e o Uruguai também está faltando aqui, tá? O Uruguai já tem o seu programa de OEA. E a ideia é toda essa, não é perfeito,
não é perfeito, mas dentro da realidade que você tem, você vai conceder um benefício àquelas empresas que você considera confiáveis. E a velocidade com que essa coisa do OEA tem avançado é enorme, né? O Brasil está atrás até, né? Porque a quantidade de programas de OEA que já existe no mundo é enorme, e você já está vendo vários programas de reconhecimento mútuo. As partes, elas já estão numa coisa avançada, elas fazem 3, 4 acordos de reconhecimento mútuo, é como um acordo de bitributação, só que numa velocidade muito maior, né? Um acordo de bitributação tal, demora. Essas coisas do OEA, você já está vendo uma lista enorme, Canadá, Singapura, Estados Unidos, Japão, Coreia, Singapura, Coreia, Estados Unidos, aí eles vão reconhecer um OEA de lá e um OEA de cá. Quando reconhece isso, então eu começo a aceitar tudo que foi feito naquele país, na exportação. Então, se aquela mercadoria na exportação teve a fiscalização da agricultura, eu não vou fazer agricultura aqui de novo. Se aquele país na exportação teve não sei o que, eu não preciso fazer aqui de novo. Se tal, eu vou anular, fazendo em um só lugar os procedimentos. É assim que é para funcionar. Se é para escanear a carga, porque a carga é perigosa e já foi escaneada uma vez, eu não vou passar no scanner de novo, cobrando $150, sei lá o quê. Então, é essa a ideia. E você tem vários programas aí, e em negociação, que já foram concluídos alguns, que isso é de 2014, você tem outros tantos aí. Tá? Isso aí eu peguei só a primeira, tinha uns 3 slides desses, eu só estou botando um slide. Então o Brasil está aqui, né? O Brasil está aí com o seu programa, né? A ideia do programa brasileiro é exatamente, né, tentar acompanhar isso que está sendo feito, pegar esse programa do Linha Azul, adaptar, pegar essas empresas que já estão no Linha Azul e colocar num contexto de operador econômico autorizado e abrir, facilitando para outras empresas solicitarem esse selo, esse credenciamento. O primeiro módulo é o OEA Segurança, né? Depois esse OEA Cumprimento, que na verdade é o Exportação e o Importação, só o nome que... E depois você tem um total, né? A empresa que está nos dois, ela está OEA completa. Tem as fases, tá? Foco no fluxo de exportação, fase 1, dezembro de 2014, dezembro de 2015, ó, que é o que vai acontecer agora em dezembro de 2015, vai ser lançada a fase 2, fase 3, 2016. Alguns benefícios são fantásticos, como, por exemplo, o pagamento, o diferimento do pagamento do tributo. Então, evitar que o importador pague o tributo cada vez que ele importar um palito de fósforo. Tá, uma caixa de fósforo importou, paga o tributo, paga o tributo, paga o tributo, paga o tributo, paga o tributo. Esse é um benefício que é comumente dado em outros programas de OEA, que é o diferimento. Então, o governo dá um prazo. Diz, olha, você tem até o dia 30 para pagar todos os tributos, tal, das suas operações ao longo desse mês. E esse benefício para o OEA é fantástico, porque ele passa a organizar um pouco o fluxo de caixa. Ele não fica o tempo todo desesperado para pagar tributo para poder liberar a mercadoria. E com isso também ele vai poder retificar a DI sem pagar a multa. Então tem uma série de coisas que vêm desse diferimento. Que, poxa, já se faz isso nos tributos internos. A gente não fica cobrando toda hora tem um prazo para pagar, tem um ajuste de imposto de renda, né? Uma declaração de ajustes. Então não é uma coisa, talvez o pessoal pense que seja, tal, como é exterior, não quer, mas não é, não é. O que o país às vezes faz é exige uma garantia e possibilita o diferimento, dá esse prazo para as empresas pagarem. Não vai se perder tributos, não vai se perder arrecadação, apenas o prazo é que fica diferenciado. Então, nós assistimos os vídeos dos 20 anos, tem um outro vídeo aí, tá a indicação nesse Estados Unidos, União Europeia, né, como é que eles estão montando o programa de reconhecimento mútuo, e tem um vídeo de Taiwan, e Taiwan é essa ilha, né, essa ilha fantástica, né, lá já tem 700 OEA, 700. Então, quando fala, poxa, a União Europeia tem 4.000 a 5.000 operadores econômicos autorizados. Então, quando o Brasil fala, Walter,
eu tenho 50, eu tenho 60, a gente fica, né, até encabulado. Como é que a pessoa pergunta, quantos operadores econômicos autorizados vocês têm? Aí diz, eu tenho 60. Mas Taiwan tem 600. A população, você fica sem... Como a gente não está, né, aberto em termos de comércio exterior. E aí, por trás disso tudo, eu mostro um pouquinho dessas leis de tecnologia que o mundo de hoje é um mundo conectado. Então tem essa lei aí do Metcalfe, né, que ele fala que a rede, essas redes que a gente monta, Facebook, LinkedIn, rede de telefonia, uma rede, ela obedece um padrão e ela só é forte à medida que eu vou tendo membros nessa rede. Então, se eu tenho só um membro, essa minha rede é muito fraca. Se eu tenho 2, minha rede é melhor um pouco. Se eu tenho 1 milhão, a possibilidade de conexões, de trocas que eu vou ter é muito maior. Então, é uma daquelas 3 leis fundamentais da tecnologia, essa daí, tá? E aí ele fala que o valor aumenta em N ao quadrado. E a analogia que eu faço é com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos já sabia disso. O Roberto Carlos quando ele cantava assim, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E bem mais forte poder cantar. Então, eu botei aqui, ó. Tá aqui a música do... O Roberto Carlos já tinha essa noção. Quão importante é essa lei de N ao quadrado da rede. O que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Então eu quero ter 1 milhão de empresas no OEA para poder exportar e importar bem mais forte, senão tá perdido. É essa a mensagem, tá aqui, deixa eu voltar aqui, do Roberto, né, que tem que conectar os OEA pelo mundo e montar essa rede. E é essa a mensagem. Obrigado.